Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou ver mais um problema para vocês. Diz assim, ó, no mesmo ambiente, se você tocar num um objeto metálico com uma mão e um objeto de madeira com a outra, vai sentir que o primeiro está mais frio que o segundo. Como você explica esse fenômeno se os dois objetos estão no mesmo ambiente e, portanto, na mesma temperatura? Se você acredita nisso, que um objeto metálico e um objeto de madeira no mesmo ambiente eles vão ter a mesma temperatura? É razoável isso, né? Só que quando você pega nos dois, você fala, nossa, o objeto metálico está mais frio do que o objeto de madeira. Será verdade? Não, eles estão na mesma temperatura, eles estão no mesmo ambiente, então eles estão em equilíbrio térmico, ou seja, não tem troca de calor entre os objetos entre si e o ambiente. Tem no começo, quando eles estão com temperaturas diferentes, mas daqui a pouco eles entram em equilíbrio, tá? Então, qual é o motivo de quando você pega um objeto metálico, um objeto de madeira, você sente que o metálico é mais frio, né, do que o objeto de madeira? Porque na verdade não existe frio, o que existe é a ausência de calor, tá? Você sente frio por quê? Porque o objeto metálico ele rouba calor de você muito mais rápido do que a madeira. A madeira ela tem um coeficiente de condutibilidade térmica, tá? Um coeficiente de condutibilidade térmica maior do que o coeficiente de condutibilidade térmica da madeira. Ou seja, ele rouba calor e perde calor mais rápido. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, um copo de madeira e um copo metálico e colocar na geladeira com um líquido, o líquido no copo de metálico vai gelar muito mais rápido que o de madeira, porque o de madeira ele vai servir como um isolante, ele vai segurar um pouco mais o calor no líquido, né? Porque o calor ele está no líquido, quando você coloca no congelador, o calor vai do líquido para o congelador. Então a madeira ela vai isolar, ela não vai deixar esse calor ser transmitido para um ambiente muito mais rápido do que o objeto metálico. Então uma latinha, né, de cerveja ou de refrigerante que você coloca no congelador, ela gela rápido. Porém, quando você tira ela da geladeira, tá? E toma um pouquinho, passou um pouquinho, você fala, pô, já esquentou. Por quê? Porque na mesma velocidade que ele rouba calor, ele perde calor, tá bom? Ele perde calor para o ambiente. Então, por isso que se você pegar uma latinha na mão, você vai sentir mais frio do que pegar um objeto de madeira, tá? Porque ele rouba calor de você mais rapidamente. Só que você deixou essa latinha na geladeira e está lá tomando o seu suco, o refrigerante ou água ou qualquer coisa gelada, né? E ele está perdendo calor muito rápido para a sua mão, tá? Ou melhor, na verdade a sua mão está perdendo calor mais rapidamente para a latinha que está transmitindo para o líquido, e o líquido esquenta, né? Talvez eu tenha trocado aí a fala aí, porque o pensamento às vezes vai mais rápido que o outro, mas continue aí, tá? Se você tiver dúvida, posta nos comentários, tá? Então, vai calor mais rapidamente da sua mão para o líquido na latinha de madeira. E o que, que a gente faz para evitar que isso aconteça? A gente faz um copo assim com isopor, porque o isopor é isolante, ou a cortiça, tá bom? E agora vamos olhar o segundo aqui que fala justamente da cortiça. Cortiça é madeira. Tá? Não sei se você sabe, mas a cortiça ela vem de uma árvore, é a casca da árvore. Ela produz uma grande quantidade dessa casca, tá? E você vai tirando essa casca e vai usando. Faz rolha, faz várias coisas que são isolantes térmicas. Então, uma placa de cortiça de espessura 2 centímetros e área 5 centímetros quadrados, então mais ou menos assim, né? Vou fazer aqui, ó. Tá? Tá? Então, ela tem a área, essa área toda aqui, tá? Toda essa área aqui, dá 5 centímetros quadrados. E espessura 2, ou seja, uma espessura aqui, né? Ela tem uma grossura, certo? Então, essa espessura é 2 centímetros. Essa área toda aqui, tá? Essa área toda aqui é 5 centímetros quadrados. Separa dois ambientes cuja diferença de temperatura se mantém constante em 20 graus Celsius. Então, a diferença de temperatura para cá e para cá tem temperaturas diferentes. Então, vamos dizer que para cá seja 0 graus Celsius, para lá 20 graus Celsius.
Se para cá 5 graus Celsius, para lá 25 graus Celsius, tá? Sendo 0,00013 calorias por segundo por centímetro por grau Celsius, o coeficiente de condutibilidade térmica da cortiça determine o fluxo de calor conduzido através da placa. Então, eu já falei em outro vídeo que o fluxo de calor, ele é a quantidade de calor que passa, que é conduzida, né? Por um certo intervalo de tempo, ΔT, eu coloquei segundo aqui, né? ΔT, em relação ao tempo. Então, por exemplo, o fluxo de calor, 10 calorias por segundo, ou 0,01 calorias por segundo, tá? Isso diz o quanto de calor que passa através do material. Então eu quero saber o fluxo de calor através dessa cortiça, mas eu tenho a quantidade de calor que está passando? Não. Eu tenho o tempo? Não. E como é que eu vou calcular? Porque o fluxo ele não é medido só por isso. Ele também tem uma outra forma que é a constante K, a condutibilidade térmica da cortiça, vezes a área, né? A área aqui do material, vezes a diferença de temperatura θ1 menos θ2. Lembrando que θ1 é o lado mais quente, θ2 é o lado mais frio, porque essa diferença tem que dar positiva, dividido pelo comprimento. Por que essa diferença tem que dar positiva? Porque o fluxo de calor ele sempre vai do mais quente para o mais frio. Então, se isso aqui desse negativo, você estaria dizendo que o fluxo de calor está vindo do mais frio para o mais quente. Não tem sentido isso. Então, essa diferença de temperatura é sempre positiva, tá? Então, aqui, ó, ele diz, ó, cuja diferença de temperatura se mantém constante 20 graus Celsius. Então, essa informação aqui é 20 graus Celsius. Não precisa me dar o θ1 e o θ2. Se ele me der já a diferença, eu já sei. Então, o fluxo de calor vai ser determinado por essa constante, que é determinada experimentalmente, tá? São feitos experimentos científicos para determinar o coeficiente de cada material, e o da cortiça foi feito já, então está numa tabela, já foi feito, está numa tabela que é 0,00013 calorias por segundo por centímetro por grau Celsius. E essa constante aqui, ela está relacionada justamente com essa fórmula, tá? Porque o fluxo ele vai ser maior quanto maior for a área, né? Para ver transferência. Quanto menor for o comprimento, ou quanto menor for o comprimento, mais rapidamente o fluxo passa, e quanto maior for a diferença de temperatura, tá? E é claro, o que relaciona esse fluxo, que é essa quantidade por um tempo, e essas características do material é justamente essa constante aqui que já foi tabelada. Então nós vamos calcular o fluxo aqui. Então o fluxo vai ser o quê? A constante 0,00013, e eu vou colocar todas as unidades aqui para ficar bem claro o que é que vai sair disso. Então é caloria por segundo por centímetro por grau Celsius, tá vendo? Todas essas unidades aqui, ó, tá? Estão colocadas aqui junto com o coeficiente. Vezes o quê? A área é 5 centímetros quadrados, vezes a diferença de temperatura entre os ambientes aqui, né, entre um lado e o outro, que no caso aqui é 20 graus Celsius, sobre o comprimento. O comprimento aqui, né, que aqui está expresso como espessura, né, que é a grossura dessa cortiça, 2 centímetros, certo? Bom, primeira coisa que eu vou fazer é simplificar as unidades para ficar bem claro que o fluxo ele vai ter que sair disso tudo aqui, o que? Caloria por segundo. Então, centímetro quadrado, aqui embaixo tem centímetro, aqui embaixo tem centímetro, centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado, que vai simplificar com esse daqui, ó. Tá vendo? O grau Celsius daqui, ó, simplifica com esse grau Celsius da constante. E ficou o quê? Em cima ficou só caloria e embaixo ficou só segundo. Tá bom? E os números agora basta simplificar, né? Então, 20 dividido por 2 dá 10, ok? E aí eu vou fazer assim, então o fluxo vai ser o quê? 5 vezes 0,0013, então 5 vezes 3, 15 vai 1, 5 vezes 1, 5 mais 1, 6, ok?
Só que isso daqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então, 5 vezes 13 dá isso aqui. Vezes 5 casas decimais, que é 10 elevado a menos 5. Tá vendo? 5 casas decimais é 10 elevado a menos 5. Isso daqui significa que eu vou pegar o 65 e dividir pelo 10 5 vezes. Então, quando eu dividir 65 por 10, a vírgula que está aqui atrás do 65, ele vai 1, 2, 3, 4, 5, vai 5 casas para trás. Então, vai gerar 5 casas decimais. Tá bom? Vezes o quê? Vezes o 10, que eu não posso esquecer que tem o 10 ali, ó. Vezes o 10. Tá? E esse fluxo, então, ficou o quê? Ficou 65 vezes 10 elevado a menos 4, certo? Só que colocando em notação científica, a vírgula tem que estar entre o 6 e o 5. Então, esse menos 4, eu vou pegar um desses menos 4. Né? Então, é menos 3 vezes menos 1. Tá? Porque 10 elevado a menos 5 vezes 10 elevado a 1 dá 10 elevado a menos 4. E eu separei. 10 elevado a menos 4 é 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 1. Esse 10 elevado a menos 1 é dividir pelo 10. Então, eu vou pegar o 65 e dividir pelo 10. Ou seja, isso daqui vai virar uma vírgula bem aqui, ó. Então, o fluxo pela cortiça é de 6,5 vezes 10 elevado a menos 3 calorias por segundo. Por segundo. Então, olha só, você é mais claro ainda. Isso daqui é 0, então, 3 casas para trás. 1, 2, 3, né? 1, 2, 3. Então, vai 0,0065. Ó, a vírgula que estava aqui veio 3 casas para trás. 0,0065 calorias por segundo. Isso daqui é uma transferência de calor muito pequena. Muito pequena. Então, se você pegar ali a sua latinha de cerveja, de refrigerante, e colocar ali em volta dela uma cortiça bem presa ali, né? Pega um copo maior, né? Coloca por dentro do copo maior uma cortiça que encaixa bem certinho ali dentro a sua latinha. Você vai ficar com aquela latinha ali, o líquido daquela latinha, gelado muito mais tempo. Por conta do quê? Que a cortiça ela deixa passar muito pouca caloria por segundo. Para você ter uma ideia, para essa vírgula pular aqui, vamos dizer, 3 casas para frente, eu tenho que multiplicar isso aqui por 1000, né? Multiplicar por 1000 e embaixo também multiplicar por 1000. Então, em 1000 segundos vai escapar de calor que 6,5 calorias. Isso se tiver fechado em cima e embaixo, né? Mas como é fechado só em volta, então vamos arredondar aí, tá? O que é 1000 segundos? 600 segundos dá 10 minutos. 1000 segundos, vamos arredondar aí, dá mais ou menos 15 minutos. Em 15 minutos, o seu líquido, a sua latinha, perdeu o quê? 10 calorias. Vamos arredondar, tá? Um experimento, uma experiência do dia a dia, né? Então você pega uma latinha de refrigerante ou de cerveja, coloca dentro daquele copo assim com a cortiça em volta, você fica 15 minutos com aquele líquido ali, bebendo e tal, bebendo aquele líquido ali, e ele só vai perder 10 calorias. Vamos dizer lá que perca 20 calorias. O que é 20 calorias para o líquido? Tá? Para mudar a temperatura de um líquido. É muito pouco, tá bom? É muito pouco. Então, esse é o fluxo de calor pela cortiça. 6,5 vezes 10 elevado a menos 3 calorias por segundo. Espero que eu tenha sido claro a respeito disso aqui, tá? Mas se você tiver dúvida, já sabe, vai ali nos comentários e põe ali nos comentários a sua dúvida, que eu terei o prazer de responder e ajudar você no entendimento de tudo isso aqui. Tá bom? Não esqueça, antes de sair, de curtir o vídeo, inscrever-se no canal, compartilhar com quem você conhece o que tem visto por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Segue a playlist aqui, é uma playlist pequenininha, mas segue a playlist que está aqui. Vamos que vamos e até a próxima.